o professor e biólogo Frederico Lencioni Neto recebeu a equipe da TV Câmara Jacareí em sua casa para a gravação do programa Gente em Destaque, um dos nomes mais conhecidos da cidade, quando o assunto é educação ou ecologia. Lencioni é de uma família também bastante relevante na cidade. Irmão do ex-prefeito Benedito Sérgio Lencioni, o BSL, e do advogado João Bosco Lencioni, Fred dedicou praticamente toda a sua vida ao amor pelo verde e os animais. Na entrevista, Frederico Lencioni vai relembrar toda essa sua trajetória, falar das origens de sua família e contar os motivos que o levaram a escolher uma carreira não tão comum na década de 60, a da biologia. Mas não só isso, ele também vai falar do seu lado de pintor. Ele é especialista em pintar pássaros, dos seus gostos pessoais por essa arte, e vai expressar sua opinião e fazer análise sobre a atual situação da educação no Brasil. É um prazer fazer essa entrevista com o senhor. Eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho da sua família, que é uma das mais tradicionais aqui da cidade, né? Vieram aqui no século XIX. Fala um pouquinho sobre essas origens. Minha família, os meus avós vieram da Itália, da região de Lucca, no norte da Itália. Ficaram sediados em Jacareí, tiveram olaria no Campo Grande, fábrica de macarrão, e os seus descendentes já partiram para a parte de um serviço mais foram professores, advogados, seus descendentes. Nós somos sete irmãos. Meu pai, João Domingos Lencioni, foi coletor da coletoria de Jacareí. Minha mãe era dolar, Maria José Pereira Lencioni, filha de Taubaté. E nós éramos 7 irmãos, 5 homens e 2 mulheres. O senhor recebeu o nome do seu avô, né? Eu recebi o nome do meu avô, meu filho também chama-se Frederico, e eu chamo Frederico Neto, meu filho chama Frederico Augusto, e tem um neto chamado Frederico também. Então, Frederico é um nome que persiste na família, né? Mas eu acho que o nome do meu avô, ele era Federico. Que em italiano não tem o R, né? Federico. E fala um pouquinho como é que foi a infância do senhor aqui em Jacareí. Eu perdi meus pais muito cedo. 12 anos, já não tinha nem pai nem mãe. E eu sempre andei para os matos, eu sempre tive uma ligação assim com a natureza muito grande. Eu saía na sexta-feira, voltava no domingo às vezes, andando para o mato. Tinha uma coisa que eu prezo muito na vida, eu acho, essa liberdade que a gente tem que ter. Eu acho que a liberdade não tem nada, um valor melhor do que a liberdade, né? E eu gozei dessa liberdade muito cedo e fui para o caminho da biologia. A biologia sempre me atraiu. Tinha um irmão, professor de ciência, que é o Célio, e ele também deve ter influenciado muito essa ligação com as coisas da natureza. E isso eu nunca perdi. Eu fiquei velho, mas continuo mantendo essa ligação com a natureza até hoje. Essa veia de aventureiro, de explorar o mato, como o senhor disse... Cedo. Apareceu cedo. Mas o senhor acha que veio de puxou do seu pai ou de alguém da família? Não, acho que não. Na família não. Eu acho que essa influência do meu irmão mais velho deve ter tido, o Célio, por ser professor de biologia, sempre me incentivou, apoiou as coisas que eu fazia. E o mundo era muito diferente de hoje, né? Você saía, por exemplo, sem muito perigo, você ia para o mato, era muito mais tranquilo do que hoje. Um menino de 12 anos, 13 anos, a vida era mais pacata do que é hoje. Talvez isso me norteou para o resto da vida em termos de trabalho com a natureza. E
E tive na vida algumas oportunidades que muitas pessoas às vezes não têm, desse período que eu tive em São Paulo trabalhando para a USP, ter percorrido o Brasil inteiro, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, e não tem lugar que eu não andei. Isso é muito diferente de você ver alguma coisa da natureza num livro e você vivenciar aquilo na natureza ao vivo. É muito bom. A gente vai falar bastante sobre a sua carreira como biólogo, né, e professor também. Eu queria que o senhor agora voltasse para essa época da sua infância. Foi não. E descrevesse para a gente como era Jacareí nos anos 50. A Jacareí eu lembro de Jacareí quando a cidade terminava do lado do morro, do lado na rua Tiradentes. Não existia nada nos morros. Do lado do Silva Prado, da Rua Barão, ela encerrava no prédio da Santa Helena. Praticamente ali era o final da cidade naquela direção. No lado da Rua do Mercado, Lúcio Malta, a cidade morria na Lúcio Malta. E do lado do São João morria na Ponte. Então essa linguiça era a cidade de Jacareí. Muito tranquila. Todo mundo se conhecia? Saía na rua, conhecia todo mundo que estava na rua, ia no qualquer lugar, todo mundo era conhecido. Eu conhecia pelo nome, era uma cidade muito tranquila mesmo. Cresceu muito e isso, lógico, recebeu pessoas de todos os locais e depois vai mudando. Hoje em dia eu ainda conheço muita gente da cidade, talvez por ter licionado muitos anos, né? Eu dei aula para dei aula para o filho, depois dei aula para o neto, então isso eu conheço um número grande de pessoas. E que tipo de lembranças o senhor tem dos seus pais? O senhor falou que perdeu os pais cedo. Eu tenho pouca lembrança. Tenho pouca lembrança. Talvez, pela idade que eu tinha na época, talvez eu devesse ter mais lembranças, mas eu não tenho muitas lembranças, não. Eu tenho poucas lembranças dos meus pais. Tenho mais lembrança do meu pai do que da minha mãe. Do meu pai, porque depois ele ficou... Minha mãe morreu de repente, teve um problema de repente assim, morreu. Meu pai ficou doente e durante esse período que ele ficou doente, eu tive uma convivência maior ali e tal. Foi diferente de cortar de uma hora para outra. Então, minha mãe eu não tenho poucas lembranças mesmo. Mas... a vida é isso, né? Daí ficamos nós, os irmãos, juntos e crescemos juntos, um apoiando o outro. Talvez o senhor é um dos mais novos? Eu sou o penúltimo. Tem o caçula, que é o Bosco, eu sou o penúltimo. Daí então, ficou aquela criando o outro ali? Criando o outro, quem estava disponível naquele horário fazia o serviço da casa, aquilo que tinha que fazer, quem estava lá cozinhava, quem lavava a sua roupa, passava a sua roupa. Então nós ficamos só os irmãos tocando a nossa vida, todo mundo estudou, todo mundo fez faculdade, todo mundo se formou. E quem orientava, quem dava as diretrizes era o mais velho, que era o Célio. O Célio ficou no papel do pai. O papel do pai. E nessas andanças que o senhor falou, que passava aí 3 dias fora de casa, como é que começa aí, como é que desperta isso no senhor de uma hora para outra, sem o senhor querer se aventurar, descobrir coisas? Não, eu sempre gostei dos bichos, mas eu acho que o que move um biólogo, no fundo, deveria mover, é a curiosidade. Eu acho que o que falta às vezes para um aluno que faz uma biologia, faz uma coisa, é a curiosidade. Que a curiosidade é um tipo de negócio que não tem idade. Você fica velho, mas você continua mantendo a curiosidade. E isso faz você descobrir algumas coisas que às vezes as pessoas que estão passando ali não estão vendo. Está na cara dela e ela não está percebendo, não está vendo. Então essa curiosidade, eu sempre fui muito curioso. Nunca teve medo? Não, nunca tive. Eu dormi em muitos locais assim, direto, sem barraca. Aonde eu estava, escureceu, encosto ali passo a noite. Nunca tive medo, nem de bicho, nem de nada. Mas tem cobra. Nunca tive medo, não.
para conviver. É muito menos perigoso do que na realidade cria-se em cima dela, né? Mas já sofreu algum tipo de Já, mas sempre porque fui além daquilo que eu deveria ir, certo? Por exemplo, picado por cobra, porque fui mexer com ela que estava quieta, sossegada, e eu fui além do que eu deveria ir. Então, lógico, o bicho é bicho, né? Então, eu fui picado por três vezes por cobra, por talvez uma imprudência ali, mas nada grave, porque determinados cuidados na natureza você tem que ter sempre para evitar determinados problemas. E quando o senhor vai escolher o curso de biologia, lógico que foi uma coisa natural, né, para o senhor, mas era já um curso bastante comum nos anos 60? Não era. Eu, quando fui fazer biologia, a biologia tinha em São Paulo, tinha na USP, São Paulo, algumas cidades, e tinha no interior em Mogi das Cruzes. Então eu fui fazer em Mogi das Cruzes. Para mim era mais fácil, inclusive a gente sozinho, trabalhando para poder estudar tudo, Mogi foi mais fácil para mim. Aí eu fiz a biologia, eu fiz um curso de ciências, física e biológica, e depois fiz biologia. Então eu fiz 2 cursos de biologia e fiz um curso de pós de ecologia na época. Tudo em Mogi. Tudo em Mogi? Tudo em Mogi. Mogi foi meu berço ali, a parte de escola, de universidade foi em Mogi. E o senhor se especializou em ornitologia, né? Eu sempre tive esse interesse por passarinho. Grandes nomes aí do Brasil. Não, grande nome nada. Eu gosto, e eu acho que tudo que você faz, você tem que procurar fazer da melhor maneira possível que você possa fazer. E daí eu sempre tive essa atração por passarinho, e eu sempre até comento, eu acho que as aves têm aquela liberdade que eu sempre gostei de ter. Passarinho não tem rio, não tem montanha, não tem morro, não tem nada. Levanta voo e vai embora, passa por cima. Que era isso que o senhor, mais ou menos, que o senhor fazia? Era isso que eu sempre gostei. Essa liberdade de você poder ir para onde você quer. Então o passarinho sempre me atraiu. E eu sempre gostei da parte de som. Então eu gosto dos animais que produzem som. Pererecas, sapo, passarinho, gosto do bicho sonoro. Então o passarinho e além de tudo é bonito, né? É um animal bonito, foi o que me atraiu assim. Fala pra gente se espantar aqui, quantos sons de passarinho o senhor tem guardado aqui? Subi sozinho até no alto da montanha, sentei numa pedra e fiquei lá horas esperando. Não deu outra. Ele cantou do outro lado, eu gravei com o gravador, voltei a fita, soltei o playback, aí ele veio no som.